Muito bem. O texto de hoje, você tem em mãos, é um resumo do que você encontra em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 7 ao verso 24. Embora eu também vá mencionar hoje aqui um trecho que está do verso 1 ao verso 6 desse capítulo 12, que é a introdução do texto que você tem em mãos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Diz o texto que nós temos em mãos o seguinte: Disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa dele e as mulheres dele, e se isso foi pouco, eu teria acrescentado muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e sua mulher tomaste. Agora não se apartará a espada da tua casa, pois dela suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a outro. O que fizeste em oculto, eu farei à luz do sol. Disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: O Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e passou a noite prostrado. Os anciãos da sua casa se achegaram para o levantar, porém ele não quis e não comeu. Ao 7º dia morreu a criança. Temiam informá-lo porque diziam: Estando a criança viva, não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Viu Davi que seus servos cochichavam e entendeu que a criança era morta. Perguntou: É morta a criança? Responderam: Sim. Então Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Disseram-lhe seus servos: Que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que ela morreu te levantaste e comeste? Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria? Poderei trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Ela teve outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Quem esteve aqui na quarta-feira passada? Só para eu visualizar, a grande maioria. Na quarta-feira passada, nós conversamos um pouquinho sobre o texto que nós conhecemos como o pecado de Davi. E a pergunta que motivou a nossa conversa quarta-feira passada foi a seguinte: o que leva alguém a cair tão fortemente? O que é que leva uma pessoa abençoada? O que é que leva uma pessoa de coração íntegro? O que é que leva um homem com uma história bonita a jogar a sua biografia no lixo e decepcionar as pessoas que estão ao seu redor de forma tão intensa? O que é que faz com que eu e você deixemos de lado aqueles nossos sonhos mais bonitos, mais nobres, e nos apeguemos àquilo que só nos faz nos tornarmos aqueles homens que nós nunca desejamos ser? O que é que leva alguém a renunciar aos seus princípios, valores, em nome de uma satisfação imediata, pontual, absolutamente desnecessária até? E nós conversamos um pouquinho então sobre cuidados que devemos ter para que isso não aconteça conosco. Porque nós não queremos que isso aconteça conosco. Não queremos jogar a nossa história no lixo. Não queremos nos transformar naquelas pessoas que sempre condenamos, talvez. Não queremos decepcionar as pessoas que verdadeiramente nos amam e que convivem conosco, estão ao nosso redor. Somos falhos, somos frágeis,
Mas não queremos descer aos limites da loucura, pelo contrário. Queremos andar na linha, queremos fazer aquilo que é correto, queremos dar um bom exemplo, queremos ser referência para os nossos filhos. Queremos que lá na frente, ao olharmos para trás, possamos dizer, valeu a pena. Valeu a pena. E graças a Deus, embora tenha tropeçado muitas vezes, e tenha escorregado muitas vezes, e até tenha caído muitas vezes, no conjunto da obra, a minha história é uma história bonita. Então nós temos que tomar alguns cuidados, para que o que aconteceu com Davi, no momento determinado da sua vida, não aconteça conosco. Mas hoje eu queria dizer para você, que graças a Deus, nada é como um dia depois do outro. Nada como um dia depois do outro. E graças a Deus, a história de Davi não terminou no episódio triste que nós compartilhamos na semana passada. E graças a Deus, a vida de Davi continuou. E as coisas mudaram para ele. E Deus trabalhou na vida dele. E que bom que a gente pode crer numa noite como essa, que Deus não desiste de nós. Se tem uma boa notícia para você hoje aqui, é que Deus não desiste de você. Talvez você já tenha desistido de você. Talvez você já tenha desistido dos seus sonhos. Talvez você já tenha desistido daqueles projetos que um dia brotaram no seu coração. Mas que bom eu poder dizer para você que Deus não desistiu da sua vida. Nada como um dia depois do outro. Nada como trabalhar de Deus na nossa história, no nosso coração, para nos fazer voltar àquela condição em que estávamos, de homens segundo o coração de Deus. E se não estávamos nessa condição, que bom que nós podemos chegar nela, porque Deus tem esse poder maravilhoso de trabalhar nas nossas vidas e de transformar as nossas vidas. E essa história que nós lemos é a história do resgate de Davi, da restauração de Davi, que começou com a chegada do profeta Natã. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, para chamar a atenção de Davi, para puxar a orelha de Davi, porque nada como um amigo de verdade quando nós estamos descendo a ladeira da vida. Nada como alguém que possa pegar no nosso braço e dizer, você não está certo. Você precisa mudar. Você precisa tomar jeito. Amigos são muito importantes nessa hora. Verdadeiros amigos são aquelas pessoas que falam a verdade conosco. Verdadeiros amigos são aquelas pessoas que não pisam em ovos para nos confrontar. Porque nós precisamos de confronto. Nós não gostamos de confronto. Nós não gostamos que nos apontem o dedo. Nós não gostamos que nos mostrem o erro. Mas como é bom quando alguém tem coragem de nos chamar no canto e dizer, você precisa tomar jeito. Você precisa mudar. Nós não podemos tirar essas pessoas das nossas vidas. E Davi tinha uma pessoa como essa no seu convívio, Natã, um profeta de Deus, alguém que Deus usa para chamar a atenção de Davi. Deus talvez já tenha usado muita gente na sua vida para chamar a sua atenção. E Natã chama a atenção de Davi com aquela sabedoria que só homens de Deus têm. E começa contando uma história. Você percebeu que o texto começa já com a reação de Davi à história do Natã. Mas do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 6, Natã conta uma história para Davi. A história é a seguinte, eu vou contar para você. Natã fala para Davi que conheceu dois homens que moravam numa mesma cidade e eram vizinhos. Um desses homens era muito rico. Tinha muitos animais à sua disposição, ovelhas, bois, cavalos, propriedade imensa, muitas terras, um homem verdadeiramente muito rico. Mas o seu vizinho era um homem muito pobre, que não tinha nenhum animal senão uma ovelhinha, que era, na verdade, quase que um membro da família. Sabe aquela cachorrinha da sua esposa que ela acha que realmente é um filho? E ela fala assim, vem cá, filhinha, olha o papai aqui, o papai é você. Ou a sua filha tem um cachorrinho, não é? E você é o vovô. A ovelhinha era da família. E Natã diz assim, ela comia na mesa junto com todos da família. Bebia no copo
topo da família. Dormia junto com o seu dono, esquentando-o à noite, ele abraçadinho com ela, igual aquele ursinho que você tem. E aí, quando esse vizinho rico recebeu uma visita em casa, ele não quis pegar um de seus animais para servir ao visitante. Ele foi lá e roubou a ovelha do vizinho e matou a ovelha do vizinho e serviu para o visitante. Davi, você acredita nisso? E Davi, ouvindo aquela história, se levantou como se levantam todos aqueles que têm problemas morais e se indignam quando ouvem dos problemas morais dos outros. Porque você sabe que as pessoas mais apaixonadas na defesa da moral, dos bons costumes, às vezes são as que mais escondem problemas de ordem moral. Há muitos anos que eu ouço e digo que os maiores moralistas talvez sejam os piores pecadores. Porque apontar o dedo é um jeito de distrair os outros a respeito de mim mesmo. Você sabe disso. Quando nós nos reunimos e falamos, você viu o que fulano fez? É um jeito de nós dizermos, vamos olhar todos para o fulano, e assim ele fica no foco e nós não parecemos tão maus assim. A nossa geração ama olhar para a vida dos outros, porque assim ela não precisa ser confrontada com a mediocridade da sua própria existência. Por isso nós somos a geração do Big Brother. Porque o conceito do Big Brother é esse: vamos acompanhar a vida dos outros. E assim nós nos distraímos em relação à nossa. Nos sentimos melhores, nos sentimos deuses, porque vamos julgar esses outros. Vamos decidir quem fica, vamos decidir quem sai. Vamos decidir quem merece outra chance e quem não merece chance nenhuma. Ah, eu vou votar no fulano, ele é muito chato. E essa é a postura da nossa geração. Ah, eu quero que ele saia da casa, porque eu não gosto, não. E a sua esposa diz assim, ai, mas essa pessoa é terrível. E você sabe que é uma novela, mas você participa dela, e vota, e se interessa, e participa, e entra no personagem, porque isso distrai você, distrai a mim, da mediocridade muitas vezes da nossa própria vida. Essa é a nossa geração, uma geração que aponta o dedo. Nunca houve tantos programas de fofoca como há hoje. Porque a fofoca é esse indício de que uma sociedade vai mal. Vamos falar todos da vida do outro. E assim fingimos que a nossa vida vai bem. E assim fazemos parecer que conosco está tudo bem, nos sentimos pessoas melhores e por um momento esquecemos que não somos melhores. Foi isso que Davi viveu aí. Quando Natã conta a história para ele, ele logo se levanta e diz assim, que esse homem morra! Ele merece a morte! E que pague pelo menos 4 vezes o valor da cordeira, porque isso não se faz. E aí o Natã diz o que começa o nosso texto, Davi, tu és esse homem. Aí dói, hein? Tu és esse homem, Davi. Davi, você tinha tudo, Davi. Você tinha tudo. Deus te fez rei. Você tinha mulheres. Você tinha bens, você tem, Deus te deu tudo, Davi. Você é uma pessoa para quem Deus nunca disse não, Davi. E ainda se te tivesse faltado alguma coisa, Deus te daria mais. E você foi buscar a mulher daquele seu soldado que só tinha aquela mulher. Porque Davi é como às vezes nós somos. Por mais que tenhamos, nunca estamos satisfeitos. Que força é essa? Que espírito é esse dentro de nós que nos gera tanta insatisfação, por mais que nós sejamos abençoados? Você é um homem abençoado, você tem tanta coisa boa, você tem uma família bonita, você tem uma esposa que ama você tem filhos que te obedecem, de repente você tem tanta coisa boa.
mas por alguma razão o seu olhar está fora, naquilo que você ainda não tem, naquilo que é do outro de repente. Você tem uma família tão bonita e vai estragar a família de outra pessoa. Você tem uma mulher querida e vai olhar para a mulher da outra pessoa. O que acontece conosco? O que acontece? Davi, você tinha tudo, Natan diz, tudo. E você foi lá mexer na vida de uma pessoa que não tinha nada. E a única coisa que ela tinha, você tirou, Davi. Você entende o que Natan estava dizendo? Tu és esse homem. Tu és esse homem. E aí quando Davi ouve essa repreensão de Natan, por alguma razão, e é aí que nós vamos aprender lições maravilhosas hoje, o Davi, segundo o coração de Deus, volta à cena, ele estava lá. Ofuscado, apagadão, mas estava lá. E a primeira lição que a gente aprende com esse retorno do homem segundo o coração de Deus, é que um homem segundo o coração de Deus tem capacidade de reconhecer erros. Porque Davi poderia ter se justificado, não poderia? Ah, mas é porque, na verdade, não foi bem assim. Não fui eu que matei Urias, na verdade ele morreu na guerra, nem quem pôs ele na frente da batalha foi o Joabe, eu nem sei porque que o Joabe acabou fazendo isso. Não, a mulher do Urias, não fui eu que dei em cima dela, ela que tomou banho na minha frente. Não, mas depois, o que aconteceu? Ela engravidou, mas não era para acontecer nada disso. Não, mas me deu não sei o quê, eu não... Sem justificativa. Natan diz, tu és esse homem. Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Primeira característica de uma pessoa segundo o coração de Deus. Não é que ela é perfeita, você entende isso? Mas ela reconhece quando erra. Eu não sei o que aconteceu com a humanidade, que ultimamente a gente se tornou incapaz de reconhecer erro. E parece que reconhecer erro é reconhecer inferioridade. E a gente não quer se sentir inferior. É de onde vem a nossa teimosia. Teimosia tem a ver com essa incapacidade de reconhecer os próprios erros. Faça um exercício um dia. Pergunte para sua esposa se você é do tipo que reconhece erro. Quando eu era recém-casado, eu fiz um tempo de terapia, até em função da minha escolha vocacional. Havia uma etapa na minha formação em que nós tínhamos que passar por terapia. E o meu psicólogo me deu um questionário. E o questionário era muito interessante. Tinha, acho que 50 perguntas sobre o modo como eu agia nas situações da vida. E uma primeira tabela, uma primeira coluna em que eu dava as minhas respostas. Não é? Então, nesse quesito eu ajo satisfatoriamente, ou insatisfatoriamente, ou tanto faz. Eu sei que era uma cadeia lá de possibilidades. Você tinha respostas de acordo com a intensidade da sua postura em relação àquele tema. E aí, uma vez respondida aquela coluna, você colava uma folha de papel daquela largura em cima, não é? Nas partes das pontas, e depois aquilo ia ser cortado e tirado fora. E aí você dava esse mesmo questionário para sua esposa responder. Rapaz, eu respondi lá. Você se considera paciente, por exemplo? E eu pus lá, sim, muito paciente. E aí ela foi responder. E ela botou lá, não. Você é equilibrado na hora de resolver conflitos? Eu pus lá, sempre. E ela pôs lá, quase nunca. Você ouve antes de falar e você tem prazer em ouvir as pessoas? Aí eu pus, tenho. Ela pôs, ele quase nunca ouve e fala mais do que deve. Ou seja, quando ela me devolveu que eu tirei o papel, eu falei,
Cris, era para você responder sobre mim, não sobre você. E ela disse, mas é sobre você. Falei, não é possível. Aí eu comecei a me justificar. Ela falou assim, tem uma pergunta sobre isso, você disse que não se justifica, e eu disse que você se justifica. Rapaz, eu acho que foi uma das coisas mais dolorosas da minha vida. Ler as respostas da minha mulher sobre aqueles temas para os quais eu já tinha dado uma resposta. E ver que em grande parte das coisas não batia. Faça esse exercício. Eu te arrumo o questionário. E um dos problemas que ela identificou em mim era esse. Eu era incapaz de reconhecer os meus erros. Sempre com uma justificativa na ponta da língua. Sempre com uma explicação. O erro, no fundo, não foi meu, foi de alguém. Alguém errou e por isso eu acabei caindo nesse problema. Mas não fui eu quem errou. Justificativa em cima de justificativa. Coração duro, teimoso, orgulhoso, soberbo, arrogante. E essa era a característica que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Quebrantamento. Capacidade de reconhecer erros. Capacidade de pedir perdão. Você não é perfeito. Você não vai viver a vida sem errar nunca. Mas o que vai fazer da sua vida uma vida bonita é a capacidade de dizer, eu errei, me perdoe. Porque justificativas não corrigem erros. Pelo contrário, os agravam. Se você diz para uma pessoa, você errou comigo, e ela começa a justificar, a sua raiva em relação a ela só aumenta. Agora, se ela diz, por favor, me perdoe, eu não queria ter errado com você, e eu reconheço que eu errei, você é capaz de dizer assim, não, tudo bem, passou. Dá até vontade de perguntar, então por que você veio falar sobre isso? Mas é que toda atitude quebrantada, humilde, corta aquele nosso espírito vingativo, revanchista, é ou não é? Capacidade de reconhecer erro. Eu não sou perfeito e nem estou pretendendo ser. O que eu quero ser é uma pessoa quebrantada, de coração quebrantado, que reconhece os seus erros e que admite as suas fraquezas. Isso não me faz inferior, você entende isso? Isso não me faz inferior, isso me faz humano. Humano. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque assumia as consequências dos seus erros. Não só reconhecia os seus erros, como assumia as consequências. Veja o que Deus diz através de Natã para Davi. Davi, porque você matou Urias a espada não se apartará da sua casa e o seu menino vai morrer. E essa é uma visão de Deus da qual a gente não gosta muito. Porque fala de um Deus que não retira as consequências dos nossos erros. Porque, como disse C.S. Lewis, nós não queremos um pai do céu, nós queremos um avô do céu. E a característica de um avô é exatamente a sua complacência, a sua disposição em ocultar os erros dos netos, não é assim? Para quem viveu na casa do avô, eu tive apenas um avô e muito cedo ele foi embora. O pai da minha mãe eu não conheci, ele morreu antes da minha mãe casar. E o pai do meu pai eu conheci até os 7 anos, e ele faleceu quando eu tinha 7 anos, eu tenho poucas lembranças dele. Mas, por contrapartida, as minhas avós estão vivas até hoje, dos dois lados, e eu ainda tive uma bisavó que viveu até os 94 anos, eu era adulto quando ela faleceu. E uma das coisas mais gostosas de ir na casa da avó é que ela fazia todas as nossas vontades. Meu pai chegava e dizia assim, eles se comportaram, e ela dizia, eles são maravilhosos, e a gente tinha quebrado um monte de coisa, batido no vizinho, mordido o cachorro, nós fizemos tudo. Na casa dos meus pais não podia comer doce antes da refeição, na casa da minha avó podia.
Na casa do meu pai, domingo era dia de ir na igreja. Na casa da minha avó, domingo era dia de assistir programa Silvio Santos. E invejar aqueles meninos que ganhavam tênis Montreal. Vô é pai com açúcar. Como diz um pastor amigo chamado Glênio Paranaguá, vô é o cavalo que o filho domou para o neto montar. Uma delícia, vô. Porque não é papel do avô educar. Isso é o papel do pai. Então o avô faz tudo para liberar a vida da criança, mas o pai não. E é isso que faz às vezes com que nós queiramos um avô do céu e não um pai do céu. Porque o pai do céu não elimina as consequências dos nossos erros. Pelo contrário, elas ficam todas lá. E as consequências do erro de Davi ficariam todas lá. Deus não as tiraria. Porque a nossa geração se esforça por tirar as consequências dos erros que nós estamos vivendo, a tragédia moral que nós estamos vivendo. É a chamada impunidade, que não começa no Congresso, começa em casa. Impunidade é conceito que começa na infância, não começa na vida adulta. Só que veja Davi. Davi assume todas as consequências. E ora, e clama, e batalha, e pede a Deus, e se esforça. Por quê? Porque no coração de Davi não se reclama das consequências, mas se atua no sentido de minimizá-las. Como disse Shakespeare, e eu citei na quarta-feira passada, o sábio não é aquele que fica lamentando o erro cometido, mas é aquele que logo se coloca na tarefa de corrigir o dano causado. Isso é sabedoria. Porque reclamar, Hal Urban, num livro chamado As Grandes Lições da Vida, diz que pela reclamação nunca houve alguém que consertasse um problema. Nunca houve na história alguém que pelo simples fato de reclamar do problema tenha resolvido o problema. Reclamar da falta de dinheiro não põe dinheiro na sua conta, meu irmão. Reclamar do carro velho não transforma o carro velho num carro novo. Reclamar da esposa não muda a esposa. Reclamar dos filhos não transforma os filhos. Reclamar de um problema não muda o problema. Davi não era do tipo, eu vou reclamar do problema. Davi era do tipo, eu vou batalhar para ver se eu consigo minimizar o problema. Isso é atitude proativa. Isso é sabedoria. Isso é que faz um homem segundo o coração de Deus. Essa capacidade de agir no problema. Se não vai dar conta de resolvê-lo, vai tentar minimizá-lo. Se não der conta de minimizá-lo, vai ter se esforçado pelo menos. Porque Davi não ganhou a batalha. Ele entrou numa batalha que ele perdeu, mas lutou com dignidade e fé. E foi até o fim. E jejuou, e chorou, e não comeu, e assim por diante. Às vezes, falta um pouco isso na gente. Falta em mim. Quando eu vejo que a casa caiu ou que o circo pegou fogo, eu tenho a tendência de ficar me melindrando. Eu não devia ter feito isso. Onde que eu estava com a cabeça? Você já disse isso alguma vez? Onde eu estava com a cabeça? A culpa é sua, mulher, que fica piando no meu ouvido. Olha o que eu fiz. Se eu pudesse voltar no tempo. Se eu tivesse a chance de não ter feito o que eu fiz. Eu tenho essa tendência, ela é muito forte na minha vida, é uma coisa que eu tenho pedido para Deus tirar de mim. Quando eu cometo um erro, eu tenho essa tendência que me machuca muito de ficar me autoflagelando. Sabe aquela figura das pessoas que se autoflagelam? Elas têm chicotes nas mãos e elas andam batendo nas suas próprias costas e sangrando as suas próprias costas. Tem gente que fica fazendo isso na vida emocional. Por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por que eu não pensei antes? Por que eu fui tomar essa decisão? Por que eu não aceitei aquele emprego? Por que eu casei com essa mulher? Por que eu fui ter filho? Por que eu não morro? Davi não. Meu filho vai morrer?
eu vou lutar por ele. Vamos batalhar. Senhor, eu quero chance de mudar essa situação. Davi não ganhou essa batalha. Muitas outras ele ganhou. Mas era um homem que nunca desistia de lutar. Você errou, meu irmão. As consequências são terríveis. Lute. Põe a vida em ordem. Acerte. Fiscal baixou lá na sua empresa, te deu uma multa enorme, impagável, por causa das sonegações e essas coisas todas. Comece de novo. Em vez de ficar chorando, ai, por que Deus deixou esse fiscal vir aqui? Ai, por quê? Ai, tanta gente rouba e eu só fiz isso. Ah. Eu já recebi no meu gabinete gente que falou assim, pastor, eu estou fechando minha empresa hoje. Por quê? Porque eu tomei uma multa impagável. Eu estava tentando me erguer, acabei sonegando algumas coisas, e o fiscal veio, tomei uma multa, eu estou fechando, eu estou perdido, eu estou pobre. Do dia para a noite eu estou pobre e eu não sei o que fazer da vida. Como é que você levantou a primeira vez, irmão? Falei, com muito trabalho. Eu falei, então chegou a hora de muito trabalho de novo. Muito trabalho de novo. É o Davi que põe o joelho no chão e vai lutar. E vai tentar resolver isso. Porque ficar chorando leite derramado não dá. Ninguém resolve um problema chorando. A gente tem que batalhar. E aí vem a última característica de Davi, que eu acho fantástica. Eu peço a Deus que eu seja um homem assim. Que é essa capacidade de seguir na vida depois da frustração. Porque ele ora, chora, pede. E as pessoas dizem, Davi, come alguma coisa? Não, não vou comer, eu estou pedindo a Deus, e eu quero que Deus me ouça. E as pessoas dizem, Davi, toma um banho. Não, não vou tomar banho. Davi, troca de roupa. Não, não vou trocar de roupa. Davi, dorme um pouco. Não, não vou dormir. E aquela luta, e aquela intensidade, e aquelas lágrimas ali, e aquela oração, e aquela batalha toda. Um dia ele vê o povo cochichando. Fala você. Eu não. Eu cheguei agora, ele vai me matar. Fala você. Você está mais antigo aqui. Não, eu não vou falar porque eu tenho mulher e filho. Vai você que é solteiro. Não, eu quero casar, pelo amor de Deus. Quero casar. E Davi vê aquele movimento, um monte de gente cochichando. E pergunta, a criança morreu? E o pessoal diz, morreu. Ele sai. Toma banho. Põe uma roupa limpa. Passa perfume. Senta à mesa. E pede comida. Aí todo mundo fica louco. Fala, meu Deus, você chorou, feito um condenado, orou, batalhou, buscou a Deus, se esforçou. Quando a criança estava viva e agora que nada deu certo, que ela morreu, você fica bem? O que Davi responde? Enquanto ela estava viva, eu tinha chances. Agora, a vida continua. A vida continua. Ah, meu irmão, que boa coisa é quando você conclui que a vida continua. Que coisa maravilhosa é você poder olhar para a vida e dizer assim, a vida continua. Perdi, me frustrei, errei, paguei o preço, as coisas não saíram como eu gostaria, mas eu vou continuar vivendo. Vou passar uma água nesse rosto, vou tirar essa máscara de coitado, vou pôr uma roupa limpa, vou passar um perfuminho, vou comer direito e vou tocar a vida, porque se eu perdi, Deus pode me dar lá na frente. O sonho não acabou. Olha como que o texto continua. Davi foi consolar Batseba, porque só quem tem um coração consolado pode consolar outra pessoa. E aí, consolando Batseba, né, uma coisa leva a outra, conversa vai, conversa vem, eles acabaram tendo relações e ela engravidou outra vez. E aí você viu o nome que Davi bota no menino? Qual que é o nome?
Sabe o que significa Salomão? Pai da sabedoria, ele disse. Está errado, Radamés. Embora ele fosse sábio. Nunca mais me interrompa, tá? Não, muito bom, foi um bom chute, mas passou perto, mas não é. Salomão significa, sabe o quê? Vem da palavra shalom. Sabe o que significa a palavra shalom, Radamés? nem com ele soprando. Paz. A palavra shalom significa paz, shalomon, que remete à ideia de que o Senhor é a minha paz. Sabe o que Davi estava dizendo com o nome do filho dele? Entre mim e Deus está tudo certo. Com tudo que eu passei, com tudo que eu fiz, com tudo que Deus me permitiu enfrentar, entre mim e Ele está tudo certo. Porque Ele me deu um novo filho. E eu quero que o meu filho chame o Senhor é a minha paz. Irmãos, isso é viver a vida. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Gente que segue em frente. Gente que deixa o passado para trás. Gente que não dirige o carro olhando só no retrovisor. O caminho pela frente pode ser lindo. Você está indo para um lugar, se perdeu, chegou num lugar onde que você não queria ir, ao invés de ficar reclamando, duas coisas. Pergunte como você sai de lá, pelo amor de Deus. E segundo, tire umas fotos do lugar. Conheça, aproveite, faça um caminho diferente. Você vai chegar. Você vai chegar. Teve um desvio na sua história, você perdeu tempo, o pneu do carro da vida furou. Você teve que gastar um tempo trocando. O motor fundiu. Quando eu era recém-casado, eu sempre tive um costume horrível de fazer gambiarra para resolver as coisas. Deus tem mudado isso em mim também. E uma mangueira do meu carro, na época, era um carro antigo. Eu não tinha dinheiro para pagar mecânico, nada. E tem aquela coisa, levar o carro no mecânico para o cara descobrir um monte de coisa que está errado, né? Então, já que o carro está andando, continua andando. E ele começou a pingar água. E eu passei um negócio lá, não vou nem falar o quê, porque você vai rir de mim. Para fechar o furo. E fui viajar. Porque quando eu fiz, a Cristiane olhou para mim e falou assim, leva no mecânico. Eu falei, não, é rapidinho, é só para eu usar hoje, depois eu levo. Sabe o que é depois eu levo, né? Não levei. Esqueci que eu tinha feito uma gambiarra e, viajando, vazou toda a água do radiador, fundiu o motor do carro no meio da estrada. E aí vamos chamar o socorro, né? Da estrada. Graças a Deus estava numa rodovia pedagiada. Quer dizer, graças a Deus por causa do socorro, né? E não por causa do pedágio. E aquela experiência foi tão dolorosa porque eu já não tinha dinheiro. O carro já não era lá essas coisas. E agora motor fundido. Deus trabalhou no meu coração essa noção de que a vida continua. E que a gente sempre chega. Nós fomos no socorro, levou a gente num mecânico, aproveitamos para fazer uma refeição que a gente tinha que parar para almoçar mesmo. Ele deu um jeitinho lá de fazer o carro andar. Nós acabamos chegando numa cidade, mudamos os planos das férias, curtimos o que deu para a gente curtir, voltamos. Hoje, isso está nos anais da minha história. De uma época que eu fiz uma bobagem e perdi um motor. Mas a vida continuou. E eu fiz outras viagens de lá para cá. Fui a lugares mais bonitos, viajei com carros mais novos. Hoje tenho um bom carro, graças a Deus. Ou seja, sempre passa. Então, sabe o que eu quero? Quando o imprevisto chegar na minha vida, quando eu errar, quando eu tiver que pagar um preço de um erro, eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser na ocasião. Porque aquela situação vai passar. Ela vai passar, meu irmão. Essa sua batalha vai passar, não tenha dúvida disso. Então seja a melhor pessoa que você puder ser.
Seja um homem segundo o coração de Deus. Porque quando isso passar, você vai olhar para trás e vai dizer: o Senhor é a minha paz. O Senhor restaurou a minha história. O Senhor me deu nova vida. Não se afunde ainda mais. Comece a subir e deixe Deus fazer o resto. Davi nos ensina a seguir em frente. E hoje eu quero orar com você para que você siga em frente. Porque a sua vida vai mudar e as coisas vão melhorar. E você ainda vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus bondoso, eu quero te louvar por essa noite, por essa história tão linda de Davi, embora também fale de episódios tão tristes. Mas o que nos chamou a atenção hoje foi a postura dele, de um homem segundo o teu coração, de um homem que sabe reconhecer erros, não fica se justificando, de um homem que assume as consequências, não fica reclamando, e de um homem que supera os problemas, não fica preso ao passado, porque sabia que a vida continuava. Dá-nos saber que a vida continua, Senhor. Ajuda-nos a passar uma água no rosto, colocar uma roupa limpa e seguir em frente. Não importa o erro que nós tenhamos cometido, sempre é possível seguir em frente, mudar e experimentar coisas novas da parte do Senhor. Abençoa cada homem aqui hoje, cada família aqui representada. Dá-nos reconhecer os nossos erros rapidamente, pedir perdão a quem interessa pedir perdão. Dá-nos assumir as consequências e dá-nos também seguir em frente e sonhar novos sonhos e ter novos filhos e colocar o nome deles de Salomão, porque o Senhor é a nossa paz. E nós ainda vamos ter novos sonhos e novas vitórias, porque o Senhor é a nossa paz. E nós sabemos que entre nós e o Senhor está tudo bem, quando o nosso coração se quebranta e nós voltamos ao caminho certo. Ajuda-nos nesse sentido, despede-nos em paz, abençoa-nos nessa noite ainda, é o que nós pedimos no